todos, muito bem-vindos a mais um episódio do Neurocast com K, o seu podcast de neuromodulação e neurociências. E hoje eu estou aqui com convidados muito especiais. Aqui do meu lado, meu lindo marido, o ator Rafael Montanher. Bem-vindo, amor. É um prazer poder estar aqui com você aqui, minha doutora. Peraí, dá um beijinho. Olha só, a gente está aqui hoje como família, a gente está juntos aqui para apresentar um cara que é rock and roll, um cara que não é Nutella não, o cara é raiz, ele marcou a vida de muita gente que sofreu, que sorriu, e a música chiclete dele que fica aqui porque comunica com o coração. E quem tá com a gente aqui hoje? Quem é? Quem é que tá com a gente aqui hoje? Marcos Mena, Esse é o cara! do rock nacional. Oh, que maneiro. Para mim é um prazer, cara, estar com vocês. Pô, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, né, gatinha? Inenarrável. Inenarrável. E junto com ele, a sua linda esposa, Renata Mena. Obrigada por ter vindo, Renata. Ó o Shark. É o Shark, isso aí, a gente tem que inspirar a galera, meu. Sempre. E hoje a gente vai falar de música também. Também. E neurociência e rock and roll. Sempre. Marcos, quais foram as suas influências para começar a gostar de rock, para começar na sua carreira? Eu acho Conta que pra gente. meu ídolo, vou usar essa palavra, quem me fez realmente entrar nessa bagunça, foi o Iron Maiden. Iron né? Maiden. Olha só. Foi o Bruce Dickinson, né? Ele é o cara, para mim, maior cantor, né? Que até hoje apareceu. Que acendeu essa chama do som em você. Sem dúvida. Muito bom. O Iron Maiden que me fez, Não. entrar no jogo. Mas- Mas a galera do pop rock também, na época que eu entrei, tava acendendo muito, né, cara? E aí, pô, eu comecei a curtir essa galera do pop rock, pô, e me veio a vontade de virar músico, né, cara? Nasceu assim. Começo E alguma influência nacional? Assim, falar, essa banda nacional eu curto. muitos. A galera nacional, né? Meu, vou usar a mil, né? Mas meu conhecido Chorão, que era vizinho da gatinha, Ah, era vizinho? É mesmo? Eu vizinha de Chorão, hein? Eu morei 2 anos em Santos, bem muito antes de conhecê-lo. E a gente era vizinho. E essa galera do som, do rock nacional, vocês tinham encontros assim? Como é que é isso, Marcos? Fazer um som, fazer uma pelada? Como é que era isso? a gente tem, cara, pouco isso, ainda mais aqui no nosso país, né, cara? Infelizmente, esses encontros da galera, eu já tive um encontro maneiro no Rock Go, né? Da MTV, que a gente meio que se reunia para tentar jogar bola, né? E então esse era um encontro que rolava, né? Mas a galera do rock, cara, eu, eu fiquei muito amigo do Egípcio, que é o atual vocalista do Charlie Brown, né, cara? Uhum. A gente sempre se fala pelo telefone, Pelo WhatsApp. pelo WhatsApp. E agora você sabe que é uma curiosidade. Por exemplo, a ponte que fez de ligação, eu com a minha doutora, obviamente que veio pela parte clínica, porque Obviamente. eu sou artista e ela transita no mundo da área da saúde, mas a ponte que nos ligou foi através para poder ajudar pessoas, que é inclusive que a gente vai abordar esse assunto aqui, mano, a gente tá falando de superação, mas a Maravilha. nossa ponte foi estar servindo os outros através da área da medicina, e nós nos encontramos num simpósio. Eu quero saber, que você era fã do Marco, como é que foi esse encontro? Por que hoje existe essa família linda?
Ah, isso é riso de desespero ou é riso de não tava combinado? O que é isso? Combinado não tava. O meu filho fez um Instagram pra mim, né? Num momento meio ruim da minha vida, né? Ele estava indo estudar fora, muito novo, e a gente nunca tinha se separado, eu estava muito triste. E pra eu me distrair um pouco, ele fez um Instagram, tava me ensinando a mexer no Instagram, né? Seguir as páginas, e ele seguiu a página do Marcos. Aí o Marcos seguiu de volta, né? Na época o meu Instagram era aberto, não era privado, né? Eu nem sabia mexer direito. Aí ele começou a botar palminha nas minhas fotos, curtir as minhas fotos. Aquele interesse, aquela stalkeada, deixa eu ver qual é que é. Isso, Marcos? Exatamente. Aí eu tinha certeza que ele era um fake, não era verificado, ele tinha poucos seguidores, porque o Instagram dele também era um pouco recente. Falei, isso aqui é fake, isso aqui. Falei, vou chamar, vou ver qual que é desse fake aqui, porque fica toda hora curtindo as minhas fotos, né? Aí eu chamei, ele falou comigo rapidinho, tal, não falou mais. Um domingo, nunca esqueça, um domingo de manhã. Aí quando foi à noite ele me chamou. Aí a gente conversou um pouco, tudo, ele pediu meu WhatsApp. Eu passei meu brigadeiro, vem. Calma, calma. Eu vou chegar nisso, que a gente já conversou um negocinho ali. Que esse cara que vocês estão vendo aqui, ó, esse cara escreveu a cartilha da sedução. Vocês têm que aprender com ele. Ele tem uma... Ele escreveu qual é que é o rock and roll. Você vai falar disso. Ele pediu meu WhatsApp, eu passei. Falei, vamos ver agora. Aí veio o número 21 lá com áudio. Ele me mandou um áudio, DDD 21. Falei, é Rio de Janeiro. Aí ele falou assim, ó, já tá salvo o teu número aqui, tô dando uma saída com meu pai, assim que eu voltar eu te chamo, a gente conversa. E eu reconheci a voz, falei, cara, cara... O que eu respondo agora? Eu falei, eu vou responder qualquer coisa, né? Tava Você já achava ele nervosa. lindo assim? Sempre achei. Mas eu acho ele mais bonito agora. Sim. Não sei, eu acho ele Será mais que bonito. porque você que melhorou ele? Vamos puxar, eu já tô fazendo o teu lado, hein, Marcos? Tô fazendo, bate aqui, ó. Esse Jack, Obrigado, amigo. na época que esse Jack estourou, eu achava ele bonito, mas, sabe? Hoje eu acho ele mais bonito do que quando... Não sei, eu acho ele mais bonito. Aí, peguei, né? Falei, o que eu respondo agora? Já fiquei nervosa. Falei, caramba, né? Que mancada, que vacilo. É ele, eu achando que era um fake. Peguei e falei, tá bom, vou tomar um banho, depois a gente se fala. Não tive que falar, né? E aí ele veio, mandou outro áudio. Mandou 2 áudios. Vai tomar um banhozinho gostoso, vai tomar banhozinho sozinha. Aí no segundo áudio, banhozinho a 2 é mais gostoso, eu posso resolver esse seu problema. E aí, você respondeu o quê? Eu fiquei muito brava. Eu falei, esse babaca da... É o Shark, é o Shark. É o quê, Marcos? É o Shark Attack, né? É o Shark. Aí eu pensei, nossa, mas que babaca, daqui a pouco vai estar pedindo nudes. E falei, aí eu respondi pra ele, falei, desculpa, não quis dizer o que você tá pensando, não é isso, tá? Não sou o que você tá imaginando. Fiquei brava, ele não falou mais comigo. Se posicionou, né? Eu Isso é importantíssimo. Nossa. Talvez seja isso até uma característica que te chamou a atenção, posicionamento da mulher que sabe o que é. Medo. Eu tava numa fase da minha vida que eu tava tão cansada. Falei, não quero mais saber, sabe? Aí passou, acho que 2 semanas ele não me chamou mais, também não chamei e tal. Aí eu tava um frio, eu de roupão fazendo hidratação no cabelo cheio de creme. Toca meu telefone quando eu olho ele, uma chamada vídeo e eu naquela situação. Foi por tudo ou nada. Foi por tudo ou nada. É o Shark. Outra vez o Shark. Agora qual vai ser? Eu peguei, né? Falei, eu não tenho que atender, né? Virei o telefone pra parede e falei, eu não posso falar de novo que eu vou tomar banho, né? Senão ia pensar... Ela quer mesmo tomar um banho comigo. O Shark ia me engolir, né? Ali naquele momento. Só faltou... Aí eu atendi virado pra parede e falei, oi, eu tô comendo, daqui a pouco eu te ligo. Fica aí, segura aí que eu já tô te ligando. Eu nunca tomei um banho tão rápido, nem fez efeito a hidratação. Aí a gente conversou aquele dia até, lembro, 5 horas da manhã, falando de Netflix, falando de filme, de televisão, de filme, de música. Aí a gente nunca mais se separou. Que linda história, maneiro, maneiro. Vocês estão juntos há quanto tempo, Rê? Entre noivado, namoro e casamento, namoro, noivado e casamento, quase 6 anos. Quase 6. Marcos, dá a dica. Fala, Marcos, o que você escreveu lá na cartilha da sedução? Da sedução? Qual que é o lance do brigadeiro? Conta esse lance do brigadeiro. Esse cara, fala aí. Eu sou chocolate, né, cara? Aí
que foi mesmo, gatinha? Vai. Tá. Vai. E aí você falou, leva um brigadeiro pra mim no show. Não, Foi é uma assim, parada assim? Como é que foi isso? Conversando 5 meses antes de se conhecer pessoalmente, por vídeo. A gente assistia filme por vídeo, ele na Netflix dele ou na minha. Era assim nosso namoro. E ele me convidava para ir para os shows. Nesse meio tempo, ele foi para Curitiba, ele foi para Bahia, né, para alguns lugares. E ele me convidava para ir. Eu falava, não vou, né? Não sei o que eu vou encontrar. Espera que vai acontecer um momento oportuno. Aí aconteceu, ele fez um show do lado da cidade que eu morava, mas muito pertinho, 1 hora. Falei, agora eu vou, né? Se der ruim, eu No rapidinho raio do volto. tubarão, no raio do tubarão. Tá ali, ó, no raio do tubarão. Aí, quando eu cheguei lá, né? Cheguei na cidade, ele tinha ido almoçar, eu entrei, fiquei no quarto do hotel esperando, né? Quando ele entrou, sabe qual foi? E ele tinha pedido pra eu levar um brigadeirão pra ele. Eu fiz um brigadeirão e levei pra ele. Aí o cara já, entendeu? Já seduziu É já. o Shark. Eu falei, eu quero te levar um presente. Ele falou, me traz um brigadeirão. Eu fiz um brigadeirão. Acho que tão nervosa, o brigadeirão desmontou lá. Falei, vai tá valendo. É um brigadeirão Foi o melhor. é um brigadeirão desconstruído. Aí cheguei lá, né? Aí, quando ele chegou no quarto do hotel, ele abriu a porta e entrou. Ele falou assim pra mim: Oi, nossa, pensei que você fosse mais alta. Falei, Que Não. isso? Mas aí você também não deu todas as cartas. Vamos fazer um No pouco de. primeiro Você é um pouco de difícil, né? Exatamente. Marcos, você mandou essa no primeiro encontro. Mano, eu pensei, na hora eu travei. Falei, Caiu. cara, ele não gostou de mim. É. Mas eu me mantive firme, como ignorei. Com o brigadeiro na mão. Não, o brigadeiro tava na bancada, mas tava ali, É. no jeito. E Aí aí? ele chegou, a gente se abraçou, ele sentou, a gente começou a conversar e tal, né? Aí aquele nervoso meu e dele ali, a gente tava. Ai, eu tava muito nervosa. 5 meses de paquera online. Pois nunca tinha é. se visto. Quando a gente foi se conhecer, a gente já se conhecia muito. Uhum, E eu já tava muito apaixonada, né? sim. Ele também, né, Marcos? pô, Você tava o coração ali doido pra fazer um som pra ela. doido. Mas e aí? Aí eu falei, olha, eu trouxe o seu brigadeirão. Ele, ai, pega pra mim. Eu peguei e tal. Ele falou, você não quer dar na minha boca enquanto a gente conversa? Isso, cara. Aí o Shark. Sentiu o cheiro ali. Shark. E aí? Aí eu comecei a dar e conversar tal. De repente ele virou pra mim e falou assim, ó, eu acho que esse brigadeirão fica mais gostoso se eu comer ele da sua boca. Ah, não, para tudo. Aí o Shark. Esse- Mordeu. É isso que eu tô falando. A nota que vai cair na prova, gente. Essa é a cartilha. Esse primeiro beijo. Que legal. A lá brigadeiro, né? Você sabe que quando eu conheci a Carol, logo no nosso primeiro papo, a Carol já chegou mandando logo as real pra mim, né? E foi o que me chamou a atenção nela. Mulher que se posiciona, feito vocês. Exatamente. Que linda Exato. história, que linda história. Legal, obrigado por ter compartilhado, olha só. Que linda história, que linda história. E aí, eu queria saber de vocês, Marcos, você veio aqui para São Paulo fazer o tratamento, né, de neuromodulação. O que mudou na sua vida? E acho que a Renata também pode falar, como companheira que acompanha ele sempre. Quais foram os impactos, né, do tratamento na vida do Marcos? Poxa, eu lembro, eu acho que acordar, eu consegui, inclusive hoje, de me lembrar de ontem. Eu achei isso muito bom. Acendeu. Você Assim, acha que ajudou na sua memória? principalmente, Uau, que incrível. eu acho que isso. Eu não tinha essa memória recente, Sim. sabe? Sim. Era uma dificuldade, vai, Aham, vamos aham. chamar assim. Desafio. Minha Desafio. vontade de fazer o som da viola. Porra, isso só aumentou, cara. Só aumentou. De chegar em casa e pegar meu violão e voltar a fazer aquela bagunça boa, cara. Voltar a tocar. Eu acho que aí vai vir as inspirações, Mais, né, inspirações. mais inspirações. E você, Renata, você que é a pessoa que mais convive com ele, a percepção do Marcos, criativa, sobre o efeito positivo do tratamento de inspiração cognitivo, o que você percebeu? Primeira coisa que eu percebo nele que muda, pra mim, assim, de uma forma considerável é a fluência. Uhum. Fluência. Que tinha um pequeno delay entre o que ele pensava e a expressão. Uhum.
ele pensava para falar, às vezes ele dava uma interrompida, pensava mais um pouco, agora não. Depois do tratamento ele se expressa com muito mais rapidez. Que E maravilha. para mim é maravilhoso isso. Claro. E esse lance também dele pegar a viola para tocar, porque é uma coisa que ele não gosta muito de fazer, não. Ele não gosta muito de tocar violão, né? Ele não é uma coisa que ele ama fazer. Infelizmente, agora Ele toca, tem- mas assim, a gente estimula bastante. Toca lá, pega pra mim, toca tal. E Ah. ele, assim, tem a iniciativa de. É. E agora acendeu isso. Sim. Importante falar também, aí eu já puxo sardinha pro meu lado também. A articulação. E esse lance que ele falou de lembrar do ontem. A gente, na terça-feira, almoçou num lugar. Na quarta-feira, a gente tomando café da manhã, ele lembrou do valor que a gente pagou no almoço. Uau. Isso eu não lembrava. Esse cara. Shark Attack, eu não conhecia essa expressão dele. Eu conheci depois aqui em São Paulo com vocês, depois da neuromodulação. Muita coisa boa, Marcos. E, Muito e é bom. bacana dizer isso, que eu ia complementar o assunto, que foi, obviamente, a minha linda esposa que fez o tratamento. Ia ser legal desenrolar aqui também o assunto, amor, de o que você analisou no Marcos e qual o protocolo que você fez com ele, como que você traçou isso com a junta médica a partir de você. A gente fez uma estimulação em áreas relacionadas ao controle da memória e fala, né? É importante destacar que você fez o tratamento junto com uma fono, Exato. que trabalhou justamente esses aspectos, você estava comentando que ele melhorou, né? De articulação de palavras, de Muito fluência, importante. que é fundamental, né? Porque o Marcos desenvolver, né, a arte dele de uma forma brilhante, como ele sempre fez. Poxa. E Sem pra gente é um privilégio, né? Porque o Sim. Marcos, eu tava conversando com vocês e com eles aqui antes, né? A superação, né, Marcos? Porque normalmente as pessoas se preocupam muito com o amanhã. E obviamente tem um sentido nisso. Mas você foi um cara que enfrenta um hoje, junto com a família, que é a É. base de tudo. Sem E isso, você é a um. gente não é nada, né, cara? E você é uma superação, porque a galera curte o teu som, curte a sua história de vida, que inclusive você pudesse contar pra gente, o que foi que levou ao Marcos tá dessa maneira agora e como que ele superou isso e tá numa ascendente, né, Marcos? Pô, graças a Deus, né, cara? O papel da família, dos pais dele foi fundamental, tá? Nunca desistiram, eles nunca deixaram de acreditar, de procurar os melhores tratamentos para ele. Eu falo assim com propriedade que os pais dele foram a base, o grande alicerce disso tudo. Sem dúvida. Sem dúvida. Sempre estimulando, sempre procurando, né? São pessoas assim. A gente não tem adjetivos para eles, porque eles são maravilhosos, sempre foram. Sem Renata, e o que aconteceu com o Marcos para ele estar nessa situação que Ele- veio nessa busca? O que Ele aconteceu? fez uma lipoaspiração pequena aqui na área do flanco, que era uma coisa que incomodava, que ele corria e uma coisa que não saía, né? E ele fez uma clínica. Uhum. É. E nessa clínica não tinha UTI, não tinha, Não tinha não era nada. uma clínica preparada, né? Não. Até então eles não sabiam. E ele já estava, o procedimento foi muito bem sucedido, né? Ele já estava pronto para ir embora, ele se queixou de dor, a enfermeira veio, botou uma dipirona na veia dele. E ele se queixou que ele estava com tontura, estava com mal-estar. Ela disse que era por conta da dipirona, que isso iria passar. Aí passou um tempinho, ele se queixou que ele estava piorando. Ela, não, tá tudo bem e tal. Aí ele começou a convulsionar. Aí ele parou. Parou por 20 minutos até o pessoal que estava lá. Quem estava lá era o Zé Henrique, né? Que na época era o empresário dele, que é o vocalista da banda Yahoo. E o Marcelão, o baterista do Yahoo. O Marcelão saiu pelo shopping todo, que a clínica era num shopping, né? Sem Atrás de um desfibrilador. Com a graça de Deus achou, foi o que, né, conseguiu. E ele convulsionou várias vezes entre a ambulância e o hospital, que foi o Copador, né? Copador. Caramba. Sem dúvida. E neurologicamente, o que acontece, amor, quando um paciente sofre por esse trauma? Ele parou por 19 minutos. A pessoa pode ter algumas sequelas, né? Mas graças a Deus o Marcos tem uma história de superação, né? Várias coisas que eram improváveis, ele Sim. voltar a fazer e hoje ele faz com maestria. Marcos, conta pra nós sobre o futuro. Sei que você está compondo algumas coisas aí, não sei se você pode dar algum spoiler. Eu sei que tem som novo na área, é isso. Quem errou, cara? Tem coisa nova. Tem coisa nova, pronta, que a gente vai botar
na pista novamente, vai. E você fez o som com a sua gatinha? Pô, fiz o som. Fiz o som sempre com a minha gatinha. Produzi. Quem produziu foi um cara muito especial, que é o Sequinde, Marcelo Sequinde. Produziu, ficou, cara, muito maneiro. EP. O EP, falta ainda, né, gatinha? As 4 canções. Não falta. Você tá com 5 canções prontas e você vai É, lançar a primeira isso. inédita, né? Isso. Que é inédita. Então você tem algumas novas canções para ser lançadas também inédita. Além dessa, Maneiro. Então seus fãs aí podem esperar, né? Coisa nova. a bagunça tá rolando de novo. Né? A gente tá demorando um pouco, até os fãs ficam perguntando quando que vai lançar, quando que vai lançar, é que a gente quer deixar tudo pronto e fazer de uma forma assim muito especial. Sim. Mas tá quase, tá quase, tá quase. Que bom, que bom. É isso, Marcos. A gente espera muito por isso também, né, amor? Sim, totalmente. É. Tem uma previsão, Rê, de lançamento, assim, pro segundo semestre? Segundo semestre. Sim. Segundo semestre. Semestre. Muita A gente não vai dar expectativa. uma data assim específica, um mês específico. Uhum. Mas segundo semestre, com certeza, Já né? tá no forno. É. Já tá no forno, perfeito. Legal. Muito bom. E é lógico, né, Perfeito. Marcos, que antes da gente desenrolar vários outros assuntos aqui, eu gostaria muito também que você desse uma palhinha, né? Pra gente, Se você, puder. o que você Pô, quiser, tipo, Maneiríssimo. gostaria, a gente gosta, a gente espera, porque no começo eu falei, tem aquele hit que muita gente chorou, que a gente sorriu, que lembra daquele parceiro, daquela parceira, e foi graças à mensagem da tua música que marcou uma geração. É verdade. Tua música, da tua criação. Se você puder, né? Você sabe Pô. que a minha adolescência faz outro dia, gente. Passar. Passando. Foi ouvindo Carla. Pô, Ah, maneiro. manda esse som pra gente aí, só uma palhinha. Só o refrão. Só o refrão. Ô, Carla, eu te amei como jamais um outro alguém vai te amar. É mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí. E radar. Nossa, Que a gente tem uma pessoa aqui no estúdio que a música é predileta, que a câmera não tá pegando. Mas o cara tá assim, pede radar, pede radar, pede radar. O refrão. Assim do refrão, eu adoro. Do refrão. Você me entorpeceu e desapareceu. Vou ficando sem ar. O mundo me esqueceu. Meu sol escureceu. Vou ficando sem ar, esperando você voltar. Ah, pô, Sabe, faz ao vivo. Marcos, eu fico um pouco emocionado, sabe por quê, cara? Por causa disso. Eu tive a oportunidade de conhecer você agora, e em família. E a gente se inspira tanto, cara, não só pelas suas canções, mas vocês, comunidade, como casal, vocês são superação, cara. E você é um irmão meu de arte. É. E eu sei o que significa arte. A arte nos move, a arte movimenta as outras pessoas e a função social que ela tem. Então, é um privilégio pra gente, né, amor? Você tá voltando, inspirando a galera e nos inspirando e nos ensinando, cara. Eu só tenho que te agradecer. Pô, valeu, amigo. Valeu muito, cara. Eu fico feliz por estar novamente no jogo. Vai, vamos chamar assim. E a gente queria falar também sobre a importância, né, de dar voz para esse tratamento. Sim. Ah, é. Sem dúvida. A gente, quando a gente conheceu esse tratamento, a gente tem um sonho de que todas as pessoas consigam ter acesso, conhecer, poder ter essa felicidade, essa esperança que acendeu na gente, né, de evolução. Pô, sem dúvida. E quando a gente ficou sabendo que vocês estão tentando com esse projeto de lei para que as pessoas tenham acesso pelo SUS. Maneiríssimo. Pô, isso aí. É muito importante isso, que todas as pessoas possam ter acesso, porque realmente foi
uma bênção na nossa vida. Você sabe que são Tem sido uma bênção. pessoas influenciadoras, Marcos, e de caráter como vocês, assim. Nós conhecemos a deputada federal Maria Rosas, que tivemos a honra e a oportunidade de tratar a mãezinha dela. Ela, como você viu o resultado e nos ajudou a encabeçar isso em âmbito federal. E aqui em âmbito municipal, o vereador André Santos também está nos ajudando para ser ponte, para alcançar as pessoas. Você falou, Renata, é o nosso sonho de vida, né? Que mais pessoas tenham acesso a esse tratamento de uma forma gratuita. Pô, Né? Porque, infelizmente, ele ainda não está no SUS, a gente tem acesso através de clínicas que estão espalhadas aí pelo nosso país, alguns centros de pesquisa também, mas não está no SUS, os convênios ainda não cobrem. Então, o primeiro passo para que isso seja uma realidade é que essa lei seja aprovada e mais pessoas tenham acesso. Obrigada por encarar isso com a gente. E a gente quer estar com vocês nessa jornada. E ela está em processo de votação, então a gente vai deixar o link aqui embaixo, você que está assistindo, pô, né? que maneiro. Puder nos ajudar votando, né? Na Casa da Vota, Lei lá. gente, vota. Aí que É. eu só tenho que falar, pô, galera, maneiríssimo. Vale muito a pena. Vai reacender a galera aqui de dentro. Muito bem. Essas palavras. Muito bem. Vocês querem deixar algum recado, considerações finais, contatos para shows, Marcos? Contato para show é o DDD 16 981290221. A gente queria pedir para as pessoas seguirem nas redes sociais, né, no YouTube, Facebook, Instagram, @Marcos Mena Oficial. Né? E é isso, e agradecer muito a vocês pela oportunidade, pelo carinho, pela recepção. Pô, foi maravilhoso. A gente não tem palavras para agradecer. Maravilhoso. Olha, a gente agradece, primeiro como casal, porque a gente sabe a importância que é o casal estar unido. Obrigado pelo seu som, por vocês estarem aqui. É uma oportunidade pra gente quando a gente vê uma melhora, que nem a gente vê factível, real, e você usar a sua voz para ser voz e ponte com a gente junto disso, para fazer a diferença com a sua música, com a sua história, e a gente só fica honrado, não é, amor? A honra é nossa. Obrigada a você também por parte, Sem dúvida. pelo seu dom. No doubt. Obrigada, gente. Obrigada. E gostaria de agradecer todos aqueles que ficaram conosco até agora. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, espalhe para mais pessoas e nos vemos no próximo Neurocast com K, o seu podcast de neurociências e neuromodulação. Até lá. A gente se vê até lá, mas termina com radar, vai, mete o refrão aí, meu. Você me entorpeceu e desapareceu. Vou ficando sem ar. O mundo me esqueceu. Meu sol escureceu. Vou ficando sem ar, esperando você voltar. Esse meu marido canta muito, né? Ele canta muito. Valeu! Nada, gatinha. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.